você tem auxiliado os seus mentorandos, Sandra, nessa questão? Eles te procuram só para uma avaliação de currículo, uma mentoria específica? Porque muita gente, a gente acha que é só a questão prática das coisas, né? De currículo, de experiência e tal. Mas tem uma questão comportamental e até psicológica que envolve esse contexto. Tem. Geralmente, por exemplo, aí tem, vamos dizer, 3 públicos. Eu tenho um público que é para recolocação profissional. Só que eu não faço só currículo. Eu me recuso a fazer só um currículo, só elaborar. Que não é só isso. Porque não é isso só isso. Isso é uma etapa do processo. Isso é uma etapa. Para você conseguir uma recolocação profissional, primeira coisa, você precisa conhecer o que é empregabilidade. Que é a capacidade de você conseguir uma vaga e se manter na vaga. Depois, você tem que saber conhecer as plataformas digitais. Que aí começa a falar, essas plataformas digitais só vieram para dificultar. Dificulta aquilo que você não conhece. Você reclama daquilo que você não conhece. Sabe. Você precisa, eu ensino também como é que funciona as plataformas digitais. Depois, network. Fundamental. Acho que é o cerne da situação. O network facilita você conseguir a sua recolocação profissional. Depois do networking, aí sim que eu faço o currículo. E outra coisa, eu não faço o currículo, eu não termino sem conversar com você. Por quê? Eu faço uma pergunta que geralmente eu deixo as pessoas em choque. Qual é o resultado que você me conta sobre essa pós, sobre esse trabalho? O que você impactou nesse trabalho? O que essa pós impactou em relação às competências que você tem? Ou simplesmente só passou por ali, né? Sandra, eu não estou entendendo. E é uma pergunta bem clara, né? É uma pergunta bem objetiva, né? Aí teve uma mentorada que eu preciso de falar com você urgente. Eu estou muito nervosa, muito ansiosa. Eu falei, Sandra, eu não impactei em nada. Eu falei assim, você impactou sim, porque na nossa primeira conversa, você me falou que você foi promovida para ser supervisora do setor X, porque tinha alto índice de queda e alto índice de infecção da corrente sanguínea. E você me falou que você trabalhou lá 5 anos e quando você saiu, tinha 2 anos que você não tinha infecção da corrente sanguínea e de queda. Como não impactou? Salvou milhares de vidas. O olho dela encheu de água. Mas é isso? Eu falei, é isso. Você não tá... Olha o impacto que você causou nessa instituição. Você recebeu um desafio. Você abraçou esse desafio, você impactou o seu setor. E outra coisa, você não só impactou o seu setor, como você impactou os colaboradores todos que trabalhavam com você. Sim. A equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional. E por que eu faço isso? Porque na hora da entrevista, ela tem que contar não aquilo que está escrito no currículo, que aquilo quem vai entrevistar lê. Ela tem que contar o resultado dela naquele setor. Isso faz toda a diferença. Quando ela se apropria disso, ela passa em qualquer entrevista. Exato. E ainda não termina nisso a recolocação. Tem o perfil do LinkedIn. Que no perfil do LinkedIn eu ensino sobre networking, sobre... marca pessoal e sobre marketing profissional. Olha. Então, só um currículo eu não faço porque é um conjunto. Eu quero que o enfermeiro protagonize a sua carreira, mas para isso ele tem que se apropriar dele enquanto enfermeiro. Ponto. É sobre isso. E eu queria falar agora do outro público. Por favor. O outro público é o enfermeiro que tem 10, 15 anos de formado, que se sente estagnado, frustrado, que está naquela instituição ganhando um salário muito pequeno ou, de repente, se vê demitido. Que não é não tão incomum de acontecer. Isso acontece com mais frequência do que a gente espera. Principalmente agora com essas compras, né? Na verdade, está chegando uma quebradeira tremenda aí da saúde suplementar. E aí, o grande público de profissionais, que na sua maioria é a enfermagem, é o principal prejudicado, né, Sandra? E esse enfermeiro, ele tem uma vantagem.
ele tem uma bagagem. Sim, ele só precisa de aprender a se empoderar da sua experiência profissional para ele seguir em frente e voar. Então, o meu trabalho, que eu falo assim, o meu trabalho premium é a mentoria de carreira, na qual eu pego esse profissional que tem uma experiência, ele não sabe mais qual é o seu talento, como usar o seu talento, e eu vou, vamos dizer assim, lapidando esse profissional. E para lapidar, a primeira coisa é o quê? É desenvolver o autoconhecimento. Fundamental. Se ele não souber, não olhar para dentro de si e ver coisas que gosta e que não gosta, ele não consegue dar o passo inicial. E isso não é passado na graduação, né, Sandra? Não, a gente aprende isso na vida do dia a dia. Não é passado. E isso é muito importante porque, igual como eu faço na recolocação profissional, que ele tem que se empoderar da sua profissão, é fundamental para esse enfermeiro que tem experiência também se empoderar da sua vivência hospitalar e da experiência que ele tem para ele sair da frustração, do sentimento de estagnação. Sim. E daquele sentimento que ele, no final, ele chega assim, Sandra, eu vou abandonar tudo. Ou senão, ele fala, você me auxilia, eu quero largar a enfermagem, quero ir para outra coisa. Com toda aquela bagagem de experiência. Perco o cliente, porque esse desafio eu não aceito. Porque quem fica 15 anos na enfermagem, se ele conseguiu ficar 15 anos, ele tem uma paixão. Exatamente. O que eu faço? Eu faço reaflorar essa paixão para ele compreender as competências que ele tem, as competências que são necessárias para ele subir mais um degrau e ele ter consciência. Olha, você tem experiência, você não é aquela pessoa que saiu da faculdade sem nada. E tem um desafio que eu faço, que é um mapa profissional, que começa do dia que pegou o diploma e vai anualmente. Qual o impacto? Pegou o diploma lá em, vamos dizer, em 2010. O que impactou esse diploma na sua mão? 2011, o que aconteceu? Eu falo, tem que fazer ano a ano. Mesmo com 20 anos, 25, você tem que fazer ano a ano. Porque quando faz essa atividade, a pessoa, nossa, eu já tenho tudo isso. Aí ela começa a se empoderar da carreira dela. E abre os olhos. E uma coisa que eu falo, para você sair do ponto A para o ponto B, é importante você saber qual é o seu propósito, a sua paixão e os seus valores.